Aí você pode estar pensando assim, você é um pai ou uma mãe, ainda muito jovem, não exerce nenhuma atividade econômica e o sistema de holding para você seria apenas um planejamento sucessório para evitar que os seus filhos tenham que passar por um processo de inventário, que já é sabido hoje de toda a população que é um processo extremamente caro, além de desgastante ao extremo. Então você pensa assim, eu sou jovem ainda, então tenho muitos anos de vida. E os meus filhos são pequenos ainda, então não preciso me preocupar com isso. Bom, em primeiro lugar, ninguém sabe quando vai morrer. É certo que vamos morrer, mas a expectativa de sobrevida de quem é jovem ainda é muito grande. Agora, se um desastre deste acontece quando nós temos filhos menores, uma coisa nós precisamos saber. Esses filhos vão precisar passar por um inventário. E esse inventário, obrigatoriamente, vai ter que ser um inventário judicial. Porque quando se trata de interessado incapaz, e os menores são incapazes, o inventário não pode ser aquele que se faz num tabelionato, que é um inventário extrajudicial. Não, ele tem que ir para o judiciário. Ele depende de pareceres do Ministério Público, porque o interesse das crianças precisa ser vigiado pelo Ministério Público e pelo judiciário. Então imagina, aqueles filhos que já vão ter a dor da morte de um pai ou de uma mãe, ainda vão precisar esperar por um inventário judicial, às vezes para pegar valores da sua própria subsistência, da sua própria sobrevivência. Porque aquele dinheiro que está, por exemplo, numa caderneta de poupança ou num outro investimento financeiro, ele não pode ser transferido para os menores sem um inventário judicial. Então, se a situação dos jovens ela é mais positiva porque os jovens têm mais expectativa de sobrevida, têm mais esperança de vida de mais anos, os prejuízos de um inventário de um jovem que falece são muito maiores do que os prejuízos de uma pessoa mais velha, que não tem filhos menores, por exemplo. Então, sim, um sistema de holding também é para aqueles pais novos, para aqueles pais jovens, que consequentemente também têm filhos que, em regra, são menores.